Olá, magos e bruxas! Tudo bem? Meu nome é Nakazaki e esse é mais um Escola de Magos. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o que é Goécia, o que são Daimons e como eu iniciei na Goécia. Então, o que é Goécia? Goécia, ou Goetia, ou Ars Goécia, é um grimório que está presente no livro Lemegeton. No livro Lemegeton você encontra vários grimórios com sistemas próprios de magia, cada um com uma função, certo? E o Ars Goécia é um desses grimórios, no qual você aprende a trabalhar, evocar e conjurar 72 espíritos ou daimons ou demônios para você estar fazendo acordos com eles para conseguir dinheiro, poder, fama, etc. Cada daimon tem uma especialidade, certo? O que são daimons? Bom, daimons basicamente são seres primordiais da criação que são ligados com a energia caótica do universo. E através dessa energia caótica do universo você consegue evocá-los e ter resultados. Por isso que normalmente os daimons são amorais, por conta que eles são ligados com a essência caótica, com a essência do caos mesmo do mundo, do universo, do planeta e tudo mais, certo? Bom, mas da onde exatamente vêm os daimons? Bom, não tem uma teoria certa sobre isso. Muitos acreditam que talvez eles sejam anjos que caíram do céu junto com Lúcifer e tudo mais. Outros já acreditam que eles são deuses, que foram demonolizados e também deixados mais sombrios por conta de toda a energia lançada, por conta de toda a mentira que foi espalhada pela Igreja Católica em relação aos deuses pagãos da época. Um desses exemplos, certo, seria o rei Baal, que era o rei Baal dos cananeus ali, o deus Baal dos cananeus. Outro exemplo disso também seria a deusa Astarte, que seria o Daimon Astaroth, mas que também tem outras facetas como Ishtar, Inanna. Então a teoria mais aceita da comunidade é que os Daimons sejam realmente deuses primordiais que foram demonolizados pela Igreja Católica. Porém a verdadeira origem deles, a verdadeira origem da criação deles ainda se mantém um mistério, certo? Muita gente diz que eles são criados por Deus, para estar exercendo uma função na Terra e tudo mais, com essa energia caótica que eles trabalham. Porém, não tem como ter certeza realmente, se essa é toda a verdade. Bom, como começar a trabalhar com a Goécia? Bom, você lendo o livro do Lemegeton, você encontra como trabalhar a Goécia passo a passo, mas eu vou estar dando uma resumida. Basicamente você vai precisar de algumas ferramentas, certo? Uma dessas ferramentas é o Círculo Mágico, certo? O Círculo Mágico da Goécia Salomônica, ele é mais ou menos assim, ó. O círculo mágico da Goécia Salomônica ele tem que ser feito e consagrado em dia e hora de Mercúrio. Dia de Mercúrio é na quarta-feira, certo? E a hora você pode estar olhando no aplicativo Horas Planetárias. Aí no dia e hora de Mercúrio na Lua crescente, você consagra todos os seus itens da Goécia, não apenas o círculo, certo? Basicamente, o círculo mágico na Goécia ele tem a função de tanto proteger o magista durante o rito contra ataques de obsessores, contra ataque às vezes do próprio Daimon, quando o magista acaba às vezes, sei lá, irritando o Daimon de alguma forma, ou o Daimon simplesmente ataca o magista. O círculo serve para amenizar e proteger. Quase 100% das vezes ele vai te proteger 100% dos Daimons, mas ainda assim algumas vezes os Daimons vão conseguir ultrapassar aquele círculo e afetar o magista. Por isso que o ideal é sempre ser respeitoso com o Daimon que você está chamando, certo? Para evitar esse tipo de situação. Então, basicamente, certo? Você tendo o seu círculo mágico, ele vai te proteger e também vai intensificar os seus ritos. Por conta dos nomes sagrados que tem ali em volta, você vai conseguir se conectar muito mais com a sua essência divina, e com isso você vai ter mais autoridade espiritual, e com isso você vai conseguir chamar melhor os Daimons, certo? Basicamente também, você
vai precisar de um triângulo de manifestação. O triângulo de manifestação da Goetia Salomônica ele é assim, ó. Bom, o triângulo de manifestação da Goetia Salomônica, né, ele tem 3 nomes, né, de Deus em volta, que seria Primeumaton, Tetragrammaton e Anafaxeton, e dentro ele contém o nome de Micael, para você conter o Daimon a partir do momento que ele chegar ali no ritual, certo? O triângulo de manifestação ele é um dos itens mais importantes ali durante o ritual da Goécia, porque é nele que o espírito vai ser manifestado e é nele que o espírito vai ficar contido até o final da ritualística, certo? Sem o triângulo de manifestação é muito perigoso você praticar e normalmente você não vai conseguir nem chamar o Daimon, então basicamente é um item muito essencial, certo? Outro item que você vai precisar também é a baqueta. A baqueta ela serve como parte do mago, ela transmite a vontade do mago. Então você tendo a sua baqueta devidamente feita e consagrada, você vai conseguir exercer mais a sua vontade, e com isso você vai conseguir tanto ter mais resultado com os Daimons, você vai conseguir manifestar melhor, e você também vai conseguir exercer melhor a sua autoridade espiritual através daquele ritual para conseguir negociar com aquele Daimon, certo? A Goécia Salomônica, né, ela não explica direito como deve ser a baqueta, porém, muitas vezes o pessoal, né, que pratica a Goécia Salomônica faz desse jeito aqui, ó. Essa ali é a minha baqueta, certo? Eu comprei com o Umbrafilacterium. Você pode comprar a baqueta ou fazer. O importante é você consagrar ela em dia, em hora de Mercúrio, em lua crescente, como eu já havia falado ali, certo? Basicamente, né, você tendo esses itens, você já pode praticamente fazer a sua ritualística da Goécia, mas ainda falta alguns pontos, certo? Outro ponto e outra ferramenta que você vai estar precisando é a adaga. A adaga da Goécia ela não tem muito uma regra sobre como ela deve ser, porém, contudo, entretanto, todavia, né, ela deve ser normalmente uma espada que tenha corte para um lado e para o outro e a ponta afiada. E a função dela, né, na Goécia basicamente é para você fazer os banimentos, cortar energias, afastar energias, certo? E ela também serve para proteger o magista durante a cerimônia. Então, você tendo essas ferramentas, praticamente a sua cerimônia já está pronta, mas tem alguns itens que acabam potencializando ainda mais a ritualística e são também parcialmente essenciais, certo? Um deles seria o disco, né, o pentagrama ali, né, de Salomão, que basicamente serve como uma ferramenta para conseguir se conectar melhor com o Daimon. De um lado, né, vai ter o pentagrama de Salomão e do outro você desenha o selo do Daimon que vai ser chamado para que você consiga chamar e controlar ele e negociar com ele de maneira mais prática, certo? O pentagrama de Salomão ele é desse jeito aqui, ó. E basicamente a função dele, como eu já falei, é potencializar a energia do Daimon no ritual. Agora outro, né, que é bem parecido com esse é o hexagrama de Salomão. Ele é parecido em questão de, né, ser um pentáculo, né, um pentáculo, mas basicamente, né, ele tem uma função totalmente diferente, certo? O hexagrama de Salomão ele é desse jeito aqui. E a função dele, né, na Goécia, basicamente, é para que você consiga exercer melhor a sua autoridade, né? É um auxílio que te dá mais autoridade durante o rito, certo? É descrito no Grimório que os Daimons, só de ver o seu hexagrama, né, eles já começam a te respeitar mais. Tanto que, normalmente,
quando você vai fazer o ritual, no Grimório do Ars Goetia, diz para você deixar, né, o hexagrama dentro da sua túnica, né, dentro da sua roupa, escondido até o momento que o Daimon vir. E caso ele não te obedeça, né, você pode estar mostrando ali o hexagrama para que ele possa estar te obedecendo. Então essa é a função do hexagrama, e é uma outra ferramenta que normalmente não é muito falada pelos magistas, certo? Não é muito divulgada como um item obrigatório na Goetia, mas é muito recomendada a ter, e acho que talvez até imprescindível você ter ela na Goetia, certo? Bom, outro item que é extremamente necessário, só que daí realmente não está no Lemegeton, seria os pantáculos. Um pantáculo extremamente importante para você ter e consagrar seria o primeiro pantáculo do Sol, né? Que seria a face de Shaddai, no qual você consagra ele, né? Em dia e hora de Mercúrio, e você depois você pega e energiza ele, chamando algum espírito do Sol, para que você possa ter controle supremo a todos os tipos de entidade, tanto daimons, espíritos, inteligências planetárias, etc. Porque através daquele pantáculo, né, você vai conseguir controlar e vai conseguir ter melhor resultados, né? Vai ter mais autoridade espiritual através do nome e da face de Deus, certo? Basicamente, você vai estar fazendo isso ali, e aí você vai conseguir melhores resultados na Goetia. Então é outro item primordial e também outro item que não pode estar faltando na sua ritualística, certo? E bom, como eu comecei na Goetia? Bom, eu sempre tive muito interesse pelo ocultismo, né? Hoje em dia, né, depois que eu entrei pro ocultismo, eu vejo que muitas das coisas que eu fazia desde criança já eram coisas espirituais que talvez eu trazia de outras vidas, certo? Desde criança eu pegava, tipo, gravetos, árvores e galhos, pedaços de madeira gigantes assim mesmo, sabe? Tipo, e deixava no sol energizando, colocava algum fluido meu para se conectar comigo, meditava, sempre gostei muito de incenso, de cristal. Então, tipo, desde pequeno, querendo ou não, eu já trazia muito dessas coisas. Tipo, eu também desde pequeno, tipo, já mexia com ervas, já fazia banho de ervas e nem sabia o que era banho de ervas. Aí, por meados de 2016, eu comecei a procurar sobre coisas de ocultismo e encontrei o Lemegeton. Logo, quando eu comecei a ler o Lemegeton, certo? Eu não entendi nada. Aí eu abandonei por um ano, mas basicamente toda hora sempre vinha alguma coisa meio que, tipo, me atiçando a buscar, a desenvolver, certo? Aí, uns anos depois, eu acabei me interessando por praticar magia angelical. E quando eu quis começar a praticar pela magia angelical, surgiu de novo aquele interesse em mim de praticar a Goetia. Aí, por conta disso, eu comecei a ler de novo o vídeo, e meu amigo me mandou um link, né, do canal do Maguriel, no qual ele ensinava sobre como aprender a Goetia, né, e tudo mais. E foi quando eu comecei a me desenvolver. No começo daí eu chamei Orobás, e foi um ritual muito doido, alguma hora eu conto pra vocês. Daí depois eu chamei o Ragente, né, que é o Daimon do dia que eu nasci. E também foi uma experiência muito wow, assim, tá ligado? Eu me assustei até. E depois disso, acho que eu fiquei mais um mês estudando e fiz meu outro ritual de Goetia, que aí eu fiz com Vápula, né? Eu fiz com Vápula para tentar desenvolver minha mediunidade. Em alguns aspectos deu bom, em outros deu meio ruim, porque eu acabei ficando meio doido da cabeça. Então não recomendo muito, sabe? Não que eu não recomende trabalhar com Vápula, mas eu não recomendo pedir esse tipo de desenvolvimento para Daimon, certo? Então, logo após isso, eu fiquei um tempo só estudando. Eu fiquei cerca de 1 ano e meio só estudando, sem fazer nenhum tipo de ritualística da Goetia, basicamente. Aí depois eu comecei a aprender o método de Dr. Hood. E aí foi quando as coisas realmente começaram a fluir. Um amigo meu também, né, chamou Astaroth. Eu já tinha feito um coletivo, né, do ritual de Astaroth para desenvolver também, né, aprender melhor, né, o caminho da Goetia. E Astaroth, na época que eu fiz o coletivo, não quis me ajudar. Mas aí o meu amigo, muitos anos depois, chamou Astaroth, e Astaroth falou pra mim, né, pra mim chamar ele.
que ele queria me auxiliar, né, no caminho da magia e tudo mais, e meio que ser meu professor. E desde então foi quando eu comecei a realmente desenvolver, comecei a realmente começar a ter visões dos Daimons, comecei a realmente escutar às vezes, e basicamente eu só tenho a agradecer ao Astaroth. Algum outro vídeo, né, eu vou estar contando um pouco mais sobre meus relatos com Astaroth. Na verdade, o próximo vídeo mesmo aqui do canal vai ser de Astaroth, e também vai ser outro vídeo. E também eu vou fazer um vídeo essa semana sobre como fazer a Água da Arte, certo? Eu vou ir fazendo uma playlist sobre como começar na Goécia também, passo a passo, para vocês. Basicamente hoje foi só um resumo, né, e eu contando um pouco da minha experiência. Então, basicamente é isso. Valeu, falou e tchau!